com a palavra de Deus. Está comigo aqui nosso querido irmão diácono, irmão Giovano, que está partilhando essa noite. Irmão Giovano, dá o seu boa noite, seu graça e paz aí. Graça e paz a todos e sejam bem-vindos aí no nosso podcast de hoje. Muito bem. O irmão Giovano está aqui, ó, e quero dar um recadinho. Entre nosso chat, já está aí, o irmão Giovano está atento às suas perguntas, à sua participação. Do lado de lá, está aqui hoje à noite nosso convidado, nosso querido amigo, colega de ministério, pastor Oliveira, que é pastor da Igreja Evangélica Macários. Fala aí, meu querido, apresenta-se aí a gente e fala um pouco da sua igreja. Glória a Deus. Obrigado pelo convite. Estou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho das experiências pastoral, né? E muito feliz. Nossa igreja está ali em Guarulhos, está ali próximo ao Parque Continental 2, próximo ao Bosque Maia. A igreja está ali já há 8 anos, militando, trabalhando pelo reino de Deus. Mas diz pra gente um pouquinho, pastor, o que significa Macários? Sempre todo mundo pergunta o que é Macários. Eu falo, não é nome de gente, não, é uma coisa importante. É verdade. Macários quer dizer bem-aventurados, né? Então, nós somos os bem-aventurados. Mateus 5, né? As bem-aventuranças. Glória a Deus. Uma igreja abençoada. Esposa não pôde vir, tá tudo bem com ela? Tá tudo bem. É que a nossa agenda hoje não deu certo pra gente estar junto, mas em breve ela estará aqui também, contribuindo aqui. Um abração para a pastora está aí nos vendo, que seja bênção em nome de Jesus. Mas, Giovano, diz uma coisa, você está pronto para falar aí, continua como pecador ou já abandonou o pecado? Já abandonei, bispo. Tem que abandonar, né? Senão a fatura do cartão de crédito vem, né? E quando vem, é complicado. Exatamente, muito importante entendermos essa linguagem aí. Pois bem, nós estamos aqui numa conversa gostosa com os pastores hoje à noite e quero te deixar um recado. Você está vendo um livro? Temos um livro aqui, livro de Romanos. Esse livro é de um autor chamado Lloyd Jones. Lloyd Jones faleceu em 1981. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana em Westminster. Lá a igreja onde a rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra e os seus súditos frequentam lá. Ele foi pastor até 1981 e ele escreveu esse livro tão abençoado que vai tratar só do capítulo 7, do versículo 1 até o capítulo 8, versículo 8. É carta aos Romanos. Então você manda aqui, entra no chat, porque se você chama mais aí, põe o esposo, a esposa, o filho, vai entrar no chat aí, porque depois a gente vai sortear esse livro, você vai levar de presente. Esse livro é da minha coleção particular, eu estou abençoando a sua vida, porque ele já me abençoou também, com certeza. Estamos juntos aqui nessa noite, nós vamos tratar sobre a igreja moderna e o pecado. Daqui a pouco a gente conversa. Não quero aqui atrapalhar o senhor um pouquinho, mas manda o link aí para mim, porque eu estou tentando aqui compartilhar. Eu sei que tem muita gente que daqui a pouco vai entrar aí, e eu estou aqui quebrando um pouquinho o protocolo, mas eu sei que aqui é um momento de descontração também. A gente vai mandar, sim. Manda aqui. A gente já manda esse link. Para a gente poder mandar para a igreja. Já. 1 minuto só, a gente já está mandando para ele. O menino vai colocar ali para você. Então vamos novamente, ele está preparando o link para soltar aí, mas o nosso assunto hoje é a Igreja Moderna e o Pecado. Entra no chat com a gente, roda a vinheta. Bom, estamos nós de volta aqui e hoje nós vamos começar. Existe um assunto que está pegando muito aí, que é a questão da igreja pós-moderna, ou igreja pós-modernidade. Essa igreja tem algumas características, irmãos, e eu queria apresentar algumas características dela. Primeiramente, ela tem uma hermenêutica do relativismo, ou seja, tudo é relativo, né? Nada na igreja ou nada na palavra de Deus é absoluto. A igreja está vivendo esse tempo, onde a verdade absoluta está à parte, tudo é muito relativo, não há só uma única visão central sobre as coisas. Depois ela tem um discurso conciliador, não é bem assim, nem tudo é pecado, nem tudo é tão assim difícil, a gente não pode ser tão duro e tão crítico, né? Também ela dá ênfase excessiva na liberdade humana. O homem tem escolha,
né? Não, todo mundo não é igual, cada um tem o seu jeito de ser, né? E o afrouxamento da ética e da moral, onde a ética e a moral estão perdendo as bases e os seus valores, e a coisa está ficando muito difícil. Um dos sentimentos hoje na igreja moderna é o hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer, do sentimento pessoal, que se torna mais importante do que a ética, do que os princípios da palavra de Deus. A igreja está hedônica, né? Está mais buscando prazeres ou aquilo que lhe agrada do que realmente servir a Deus. E uma palavra que talvez você já tenha ouvido bastante, né? Quem é você para julgar? Quem é você para julgar, Giovanni? Quem é você para julgar? Sim. Nós não podemos julgar. É essa a expressão da igreja moderna, a igreja que está gnóstica, né? Ela não quer conhecimento, ela está panteísta. O que é panteísta? Está chamando Deus de qualquer coisa é Deus para eles e se agarram a isso. E a igreja é relativista, está tudo muito relativo. E baseado nessas coisas, o que nós vamos fazer? Então, eu queria discutir com vocês um pouco aqui, e que você pudesse primeiro já, pastor, me falasse, como é que você vê essa nova igreja, essa igreja moderna, esse sentimento, esse distanciamento que parece que está longe da palavra de Deus? Ô bispo, eu até estava vindo para cá e falando com a minha esposa de algumas coisas referente a isso. Hoje há muita informação, né? A gente pega uma juventude que tem muita informação, mas não tem uma experiência na prática. Então eu sei de tudo, você às vezes quer sentar para aconselhar, para ministrar, para trazer para perto, para dar uma direção, e ele tem muita informação, está cheio de informação, mas não consegue na prática sair do lugar. Então eu vejo um pouco dessa pós-modernidade, eu digo que esse volume de informação te deixa informado, mas na hora que você às vezes quer trazer ele para um alinhamento, para um aconselhamento, ou de repente até mesmo dizer para ele assim, olha, você precisa mudar aqui. Essa atual geração, ela tem uma dificuldade nisso. Eu percebo nesse tempo que a gente está vivendo que ela tem uma dificuldade, e é mais fácil às vezes eu pegar minha Bíblia e mudar de lugar do que eu me curvar diante daquilo que é necessário para mudar. O que você acha, Giovanni? Como é que é a sua visão da igreja hoje, nesse tempo? O que nem o pastor está falando, os jovens têm muita informação. O problema dessas informações são a qualidade de informações que eles têm. Muitas vezes eles buscam na internet lá informações, uma informação que não é útil, uma informação contraditória da palavra de Deus, uma informação que foi... A palavra de Deus foi adaptada, não ao contrário, você se adaptar a Deus, tentando adaptar a Deus em você, e ao contrário, você que tem que se adaptar, você tem que fazer as coisas de Deus corretamente. E o jovem quer as coisas rápidas, eles vai lá, pega um versículo isolado e acha que tem razão, e aquilo que é a verdade para ele. Tem problema de submissão, hoje os jovens... O grande problema hoje é trabalhar e obedecer. Ser pastoreado, né, pastor? Verdade. O pessoal não quer ser pastoreado. Sim. Eu tenho minhas ideias, você tem as suas ideias. Nós não somos iguais, né? Respeitar as individualidades. Tem isso lá na sua igreja também? Gente buscando respeitar as individualidades, pastor? Hoje eu percebo isso, né? Essas individualidades que o cara construiu na cabeça dele, algo que ele achou por aí, pegou de alguém por aí, e ele quer às vezes implantar dentro da cultura da igreja, e às vezes você quer trazer ele para o juízo, né? Mas ele tem essa dificuldade de estar debaixo de submissão. Então eu vejo que eu estou dizendo atuando como pastor, né? Como eu vejo esse lado de que às vezes você quer trazê-lo para um evangelho de verdade, da Bíblia, que você precisa renunciar, que você precisa abandonar o pecado, mas às vezes ele quer fazer as suas entrelinhas e também achar uma rota de fuga para não ter que passar por aquele caminho. Ele quer fazer uma adaptação. Uma adaptação, boa. Eu acho que hoje a igreja moderna está o seguinte, a Bíblia tem que se curvar ao meu pensamento. Boa. Vamos pensar assim, há duas visões bíblicas, né?
aquela que é imanente, que ela vem da palavra para você. E tem a inerente, eu acho que é mais usada. Eu penso assim e vou buscar algumas coisas para apoiar a minha ideia. Então eu vejo muito pregador hoje em dia usando o texto como pretexto, né? Ele prega lá, ele usa o texto como pretexto, sai do texto, nunca mais vai ao texto, né? E vejo muita gente ainda apoiado nessas coisas, e uma pregação onde tudo é muito fácil, que Deus vai perdoar tudo. E aí, Giovanni, Deus perdoa tudo? Não. E quais são as suas bases para pensar que Ele não perdoa tudo? Assim, depende da colocação, assim, depende do que você fazer. Tem pecado, assim, perdoar, Ele vai te perdoar. Ele vai ter uma consequência naquilo que você fez. Ele vai te perdoar porque Deus é amor, né? Mas a consequência do meu pecado vai vir. Isso não tenho dúvida. Que nem Davi pecou. Como é a questão do cartão de crédito, você falou aí? O pecado é igual cartão de crédito, né? Eu gasto sem consequência nenhuma. Aí depois, na hora que vem a fatura, eu choro. É o pecado. Vem sempre a fatura depois, né? Eu peco, sapeco, aí a hora que Deus vem me cobrar essa fatura, eu falo, pô, isso não é amor? E aí, pastor, uma pergunta. A igreja hoje vê o pecado como pecado? Olha, bispo, as igrejas que levam a sério o Evangelho de Cristo, elas olham sim, né? Então, pastor, o senhor é contra a ideologia de gênero? Como é que você vê tudo isso? Eu creio que Deus ama o pecador, mas não o pecado. Então, às vezes as pessoas elas querem chegar e permanecer do mesmo jeito e se adaptar. Vem como tá e fica do mesmo jeito. A gente dá um jeito, a gente não toca nesse assunto e a gente vai caminhando. Mas eu acho que o confronto é importante, né? Eu acho que para a glória de Deus, eu falo da Igreja Macários, da igreja que eu congrego, que há um confronto sim, né? Para que haja um alinhamento e um crescimento. Se a gente olhar, Giovanni, pastor, hoje nós vivemos uma comunidade de comunicação de massa, televisão, por exemplo, né? E a gente vê hoje uma conversa muito pronta, né? De massificação, onde está colocando as pessoas em prisões e em pensamentos muito iguais. E existe hoje um liberalismo muito grande, né? O mundo não conceitua pecado, né, e inverteu valores. O que era certo ficou errado, o que era errado ficou certo. E como a igreja, o que você acha como igreja? O amado irmão como cristão, como crente, o irmão lá, está lá no seu serviço, tá? Trabalhando, que eu sei que estava trabalhando até agora, glória a Deus, trabalha, né? E lá no serviço alguém começa a defender a bandeira de que é proibido proibir, que hoje que é mais... Tá por... Como que hoje o cristão pode se posicionar diante disso? Não é fácil. Hoje, qualquer coisa que você fala, você já é homofóbico, você é racista, você é aquilo outro. Você não pode colocar o que é o correto, né? Aquilo que é uma verdade, você não pode colocar como verdade, não pode passar, porque você sempre vai ter uma pessoa que vai falar, pô, o cara é um racista, o cara é homofóbico, o cara só pensa, como é que eles falam, é um crente. O cara, essa é a mentalidade do crente. O crente vive dentro do mundo vive dele. Do mundinho dele só para alienado, né? Só aquilo que é crente, só aquelas pessoas que são crentes que vão ser salvas, só aquelas pessoas. Esse é o pensamento do hoje de uma pessoa que se posiciona dentro de uma escola ou num trabalho. Sempre o preconceito que vai vir. Se a gente fosse conceituar pecado, que o pastor hoje conceituaria como pecado? Eu digo que pecado é tudo o que me distancia de Deus, né? Então, a gente precisa ter essa leitura, né? No sentido de que eu preciso entender que tudo que me distancia de Deus é pecado. Tudo que me distancia... que pode me distanciar de Deus, Giovanni? É o afastamento de Deus. Tá. O esfriamento espiritual. Sim. Tá, mas o que eu quero chegar numa coisa muito mais prática. Sim, tá. Sim. Distanciamento de Deus, afastamento, é esfriamento. Mas o que leva a isso? Como é que práticas, ou que coisas que fazem, que a gente está falando de pecado aqui, se a gente quer conceituar, o que a gente sabe que pode levar o cristão
ou qualquer homem que queira, ou que creia em Deus, seja lá o que for, o que leva ele a parar de conceituar pecado e se distanciar disso? Gálatas diz que ele vai dar uma série de coisas para nós como o pecado, né? E a gente precisa estar muito atento, porque eu vejo que o mundo tem entrado às vezes sutilmente dentro de alguns lugares que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então o pecado tem nome, né? Então hoje a própria internet hoje tem dado uma vazão muito grande e muitos homens estão mergulhados, eu digo, mergulhados na pornografia. É um tema que às vezes vai mexer com alguém que de repente está até ouvindo, assistindo isso. E que isso vai enfraquecendo ele espiritualmente, enfraquecendo, e isso vai abrindo outras portas e janelas para que ele vai mergulhando dentro de um mundo que ele talvez não conheça e que vai levar ele à morte, que eu digo a morte espiritual. Então, às vezes ele até quer avançar, mas ele está carregando uma mochila de pedra, porque ele sabe que tem coisas, né, que ainda o prende, que ainda não deixa ele prosseguir o caminho dele. Então, às vezes ele quer estar ocupando um lugar de honra, mas ainda com algumas práticas como essa. Essa é uma, né? Mas aqui a gente pode enumerar uma lista de pecados e que tem atingido de frente mesmo muitos homens. Esse distanciamento, bispo, não acontece de um dia para o outro. Isso vai se construindo, né? Quando você é igual o Ló. O Ló ficava montando a cabana dele, daqui a pouco ele estava lá no pecado. Se você olhar para Davi, um dia Davi deveria estar na guerra, Davi decide ficar em casa, um dia sai na varanda de casa, olha para a varanda e vê uma mulher. E ali ele olha, o pecado já entra. A deseja, ele atrai com habilidade, ele a leva para vias de fato, aí depois essa moça está grávida e ele decide matar o marido dela. Olha a consequência da consequência, da consequência, da consequência que levou o camarada à morte. Quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas uma coisa que eu acho que está acontecendo, deve acontecer com o irmão, eu tenho várias ovelhas aqui, hoje nós temos ovelhas que estão na universidade, tem gente que tem parentes, amigos, né? Como ser cristão e lidar com algumas coisas. Por exemplo, a gente deve tolerar o pecado ou a gente tem que mostrar o pecado? Por que eu estou falando isso aí? De repente o cara está lá e ele tem um parente na família que é assumido no seu posicionamento, não sei se a gente falar aqui, né, mas seu posicionamento de sexualidade e tal. Tem uma dificuldade nessa área. Qual é o olhar? Eu devo aceitar aquilo como normal? Ou eu fecho meu relacionamento? Como é que eu posso lidar sendo um cristão? E se eu realmente tenho um problema com o pecado, o que é que eu faço nessa hora? Assim, eu sempre procuro falar do amor de Deus, sem entrar em discussão da opção do cara, do que ele faz na vida. É sempre falar do amor de Deus e que Deus fez na minha vida. Sempre usar a gente como exemplo do que Deus fez na tua vida. Então, por isso que nós, como cristãos, a gente tem que ser exemplos, né? A gente sempre tem que andar reto, andar certo, senão como é que a gente vai evangelizar uma pessoa, como é que a gente vai falar de um amor de Deus se a gente não vive esse amor, se a gente não vive essa situação. Sim. Que você vê também, né? A sua pergunta era como é que eu devo lidar, tá? Eu sempre com digo as pessoas, o seguinte, ou parentes, ou amigos que estão nós sempre vamos vivenciando uma situação de pecado. Não precisa ser só na área sexual. Sim, em outras áreas. Que eu acho que a gente precisa amar, né? Amar. Esse é o segredo, né? Para derrubar essas barreiras e entender que essa pessoa precisa ser amada, precisa ser tratada, precisa trazer para perto, né? Eu digo que a igreja, às vezes, ela precisa se preparar para isso também, né? Eu falo que pecado cresce, né? Ele vai crescendo, ele começa como aquele camarada que diz assim, está tudo sob controle,
Eu só estou tomando uma cervejinha, não tenho dificuldade nenhuma. E é sem álcool ainda. Sem álcool. Quando eu quiser eu paro. É só no final de semana, com a minha família. Só que essas coisas elas vão crescendo. Aquele camarada que hoje, de repente, vai, que é notícia de um jornal, às vezes começou no trabalho levando uma caneta para casa, um bombom para casa, não tem problema, está tudo sob controle. E aí, ou depois é um celular, depois é um objeto de alguém. E por isso que eu digo, o pecado vai crescendo, como a bebida. Eu começo com um vinhozinho, sem álcool, uma cervejinha também sem problema, está tudo sob controle, e daqui a pouco ele não tem domínio mais sobre aquela situação. Por isso que eu acho que é uma pergunta cabível. O pecado tem tamanho? Tem pecado menor? Tem pecado maior? Pecado é pecado. Pecado é pecado. Qual o nível de pecado que a gente Pecado acha? é pecado. Pecado é pecado em qualquer tempo, circunstância, Sim. situação. Sim. É como ele falou, um pecado vai chamar o outro. Às vezes as pessoas falam, um pecadinho, mas não um pecadinho. Aquele pecadinho vai trazer uma consequência tão absurda que não vai ter tamanho. E aí que tá. E o cristão? Hoje ele se acha pecador? Há consciência de pecado hoje na igreja? Sim. Eu acho que quando nós... o que o cristão não pode se deixar é se levar por algumas coisas, né? Então, às vezes a mente vai cauterizando, ele passa 1, 2, 3, 4, 5, às vezes 10 anos, mas ele precisa cair em si, né? E para poder entender que ele precisa de ajuda, às vezes. Às vezes, veja bem, bispo, eu estou me segurando aqui um pouquinho para não entrar em alguns assuntos. Pode entrar. Eu sei que às vezes quem está ouvindo não possa entender. Às vezes a pessoa, ela está na igreja, ela ocupa um espaço, mas ela ainda carrega algumas limitações que precisam ser trabalhadas, né? Às vezes o cara, às vezes ele não quer confessar, não quer procurar uma rota de fuga, às vezes está dentro de um labirinto, que ele precisa dizer para o seu pastor, para o seu líder, para alguém que ele acha uma confiança e dizer, olha, me ajuda porque eu tenho dificuldade. Às vezes, olha, como eu vou te falar aqui com toda liberdade, semana nós fizemos um trabalho sobre cura interior e um jovem falou, pastor, me ajuda porque o meu problema é ira, pastor. É ira. Eu sou capaz de no trânsito arrancar uma chave de roda e quebrar o para-brisa do cara. Se ele não chega em nós e fala, pastor, me ajuda nessa área... Por isso que eu digo, às vezes o cara está 5, 6 anos carregando isso. Então a mulher não aguenta mais, a mãe não aguenta mais. E quando ele vem para esse ambiente de igreja, às vezes qualquer coisa que o pastor não pode nem citar o nome dele, porque é capaz dele pegar a Bíblia dele. Por quê? Porque não foi tratado, não foi trazido para perto, dizer, irmão, vem cá, deixa eu entender esse teu problema. Como que eu já tive um caso aqui, né? Esse irmão... Chegou firme na igreja, vinha sozinho, ele vinha firme e tal, mas trazia o filho, eu não via a esposa. Até que um dia a esposa ligou para vir conversar comigo. E a esposa abriu o jogo. O camarada era um espancador. Olha aí. Né? Aqui, humilde, chorava no culto, sentado e tal, mas ele era um espancador. Ela falou, pastor, ele finge tudo isso. Eu estava com ele, nós frequentamos a igreja um tempo, ele saiu de lá, veio para cá, porque começou a aparecer o que ele fazia. Olha aí. Mas ele é um espancador, ele não admite. Né? E quando eu fui conversar com ele não veio mais. Porque as pessoas às vezes, tomam atitudes de vivenciar isso. Né? E isso a gente tem que notar, porque muitas pessoas estão vivendo algo que está lá escondido. Guardado, um pecado guardado. Por isso que eu acho. Será que a igreja hoje? Se tiver, pessoal do chat, tem pergunta, manda a pergunta aí que a gente quer anotar aí, né? A igreja do pastor já entrou aqui no chat. Você tem aí, manda aí, porque depois eu vou sortear o livro. Mas manda perguntas, nós queremos também sua participação. Não deixa de participar, não. Mas olha bem o seguinte, pastor, será que a igreja hoje, nesse mote de crescer, a igreja quer crescer, a igreja moderna quer crescer, templo grande e tal, quer crescer, será que ela não tem tolerado o pecado? Aceitado o pecado, ou deixado algumas coisas, contemporizado, deixado isso aqui, não vou pegar tanto no pé? Você acha que isso tem acontecido? Com certeza, com certeza. Às vezes eu fico, às vezes até meio assustado, né? Eu falo, poxa vida,
Será que o pastor não viu isso? Será que o pastor não trouxe para perto? Será que não está tão claro para ele essa situação? É pouca conversão e muita adesão na igreja, eu acho. Tem bastante gente, mas não tem gente convertida. Desculpa cortar, Bis, mas assim, eu nem vou tocar nesse assunto para não perder o irmão, porque o irmão, de repente, ajuda a suprir a igreja, está ajudando a pagar as contas. Ele é um dizimista forte. Não vamos mexer nesse assunto, não. Deixa ele aí com o problema dele. Deixa ele aí vivendo desse jeito. Porque se a gente for mexer nessa caixa de marimbondo, vai dar muito problema. Vai dar muito problema. Mas a gente precisa trazer o juízo. Então, por isso que a igreja prega contra o pecado hoje. Os púlpitos pregam contra o pecado. Olha, pastor. eu digo que poucas igrejas. Eu estou te falando que às vezes eu estou dizendo assim, a igreja da televisão, né? Você liga lá, não, vem para cá, tá tudo certo, pare de sofrer, tá tudo maravilha. Aqui você vai modificar. Você vai modificar, o negócio é prosperar, a gente vai ganhar tudo, é o carro moderno, é a casa moderna. Então, mas sabe o que acontece? Hoje o pessoal procura muito pastor coach, né? Pastor coach. Eu vou voar. Eu vou voar. É aquele que vai me ajudar a massagear, como o pastor Rafael sempre fala aqui, a massagear o ego da pessoa, né? Você é massageando o ego. É o pastor coach. É aquele pastor que está sempre, né? O autoajuda. Autoajuda. Lê um livro, faça assim, segue Mas não os passos. toque no assunto do pecado. Não queira mexer com a minha... Talvez não seja o problema, pastor e irmão, que nós estamos vendo nos púlpitos acontecer. Quantos pastores se divorciando, casando de novo? E se divorciando por coisas que a gente talvez nem saiba se é tão forte assim, se é tão problema assim. O que é que leva? O pastor hoje está lá, eu sinto que o divórcio tem suas nuances, né? Existe, a Bíblia nos dá a situação sobre a questão do adultério e tal, mas quando não há adultério, queimou o ovo, porque não tá legal, porque ficou velho, eu quero uma mais nova, né? O cara está trocando uma de 50 por duas de 25, ou quem sabe uma de 25, e isso talvez não apresente num púlpito que é normal a coisa para a igreja. A gente precisa tomar um cuidado com isso, né? Eu digo que nós, marido, tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Então, talvez a pós-modernidade, essa modernidade de que a foto bonita no Instagram, e eu acho interessante que às vezes o camarada não tem coragem de expor a esposa, pegar a esposa e colocar, porque talvez ela já passou da idade, mas ele quer a novinha, que é mais bonita, que está na foto mais do Instagram, mais apresentável. Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso, né? Então, eu creio que há muita gente indo por um caminho, porque eu digo que essa pós-modernidade, esses dias eu não posso aqui citar nome, né? A vontade era citar, não sei que câmera, né? Mas não posso. Mas a irresponsabilidade de algumas lideranças que se deixam se levar, né, por essa visão que eles criaram, e aí a mulher que começou com ele lá atrás, arrancando toco, derrubando árvore, abrindo estrada, pagando preço, que deixou de andar num carro bom, que deixou de morar numa casa boa, que comeu ovo só muito tempo, para construir o ministério do fulano, né? Mas agora novinha... Não, aí depois que subiu, que está numa plataforma de exposição, aí ele criou-se na mente dele, opa, preciso melhorar esse lado aqui, e aí entra por essa rota de fuga, que é um perigo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então eu sempre digo... quem é o pastor? Quem é a esposa do pastor? Como é a vida desse pastor? Né? Como é que esse pastor trata a sua esposa? Como é que esse pastor trata seus filhos? Né? Porque essa é a referência que nós precisamos encontrar. Então, às vezes me assusta, não posso aqui, mas o camarada está no 3º casamento e dizendo família, projeto de Deus, família... minha família no altar de Deus. Eu falo, amém, mas o 3º Qual casamento, delas, né? Qual delas, né? Qual delas está no altar de Deus? Os casamentos têm durado poucos. Tem casamento de 2, 3 anos, tem casamento que não dura nada. Não tem mais aqueles casamentos de 30, 40, 50 anos. Sim. São raros. Uma outra coisa que eu percebo hoje na igreja, hoje em dia, que ficou muito claro para mim, é essa tolerância quanto ao pecado. O que é que tem? É o pecado do que é que tem. Eu confesso que todo mundo vai. Todo mundo faz. Todo mundo usa.
né? Todo Esse é o mundo problema. toma. Ah, todo mundo está nisso. Mas aí, eu sou todo mundo, a igreja é todo mundo. Essa aceitação de certas coisas, como, mas isso não é tão grave assim. Ou tem nada a ver, né? Aquela, não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver. Né? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Recentemente, eu aconselhei, né? Eu sempre, quando na nossa igreja, algum jovem se interessa por alguma moça, eu sempre digo para eles o seguinte, às vezes eles vão no gabinete e perguntam, pastor, olha, eu estou gostando do rapaz, eu estou gostando daquela moça. E eu digo para eles assim, eu falo, querido, glória a Deus, qual mal nisso? Né? Que mal tem nisso? Mas vamos fazer o seguinte, traz ela aqui para a gente conhecer. E aí, no aconselhamento, eu digo, olha, vamos orar um período de 3 meses. Isso não quer dizer que você não possa ir no cinema, que você não possa ir no shopping, mas vamos orar aqui 3 meses, porque Deus vai mostrar para você quem é. Alguns que obedecem, que entram debaixo dessa direção, voam, namoram, outros dizem assim, eu quero começar antes. E aí não conseguem desfrutar, porque estão debaixo, às vezes, de uma direção pessoal, de um ego pessoal. E, às vezes, sofrem o dano por conta disso. Então, eu já vi, bispo, na igreja, jovens que tinham tudo para dar certo, tudo para romper, mas não obedeceram e preferiram fazer aquilo que eram. E aí, um mês depois, a menina aparece grávida lá, e aí a consequência da consequência da consequência, e aí nasce uma criança fruto de uma situação. Então, mas há uma teologia aí, e aí foi bom você tocar nessa questão, uma teologia por aí, que o pecado é só na carne. Você pecou na carne, está tudo certo. Se o pecado foi na carne, está tudo bem. Deus não vai te condenar por isso. O pecado foi na carne. Né? Fui visitar a igreja de um camarada, chegou lá, a menina estava grávida e tal, né? Eles, não, mas está tudo certo, né? Foi só na carne. Mas foi só na carne? E aí? O pecado, ele só na carne, não vai gerar nada? A vida está tão comum assim para a gente viver? E a influência do pecado? É só na carne mesmo? Não, não é. Tem as consequências. Sim. Não é? Você quer? É porque eu estou falador aqui. Tá. Pode falar. O bispo, tem aqui a Paula. Opa, manda ela mandou aqui para nós. Ela é da Assembleia de Deus. E ela está assistindo, ela tá participando aqui, ela está gostando muito. E ela fala aqui que temos que seguir a Deus em espírito e em verdade. Deus em primeiro em nossas vidas. Da Assembleia de Deus. Essa é uma coisa interessante. O lugar de Deus na vida do cristão. Que quando a gente fala do relativismo, e dessa excessiva liberdade humana, né? Porque o que aconteceu com a Idade Moderna? A Idade Moderna tirou Deus do centro. Nós tínhamos uma sociedade teocêntrica, Deus era o centro. Veio o modernismo e tirou isso. E nós começamos a viver o homocentrismo, né? Ou o egocentrismo, o homem agora no centro. As minhas escolhas, os meus direitos e tal. E é uma verdade, mano. Onde é que está o lugar de Deus hoje na igreja? Vamos colocar assim, vamos lembrar uma coisa aqui, irmão. Vamos ligar, pastor. Primeiro, vamos definir o que é a igreja. Sim. O que é a igreja, pastor? Eu quero só ressaltar a pergunta anterior que o senhor fez, que eu achei muito... E aí eu volto para cá, porque parou aqui um ponto que eu precisava falar. Aqui, Pode falar. Tenho que falar. O senhor perguntou assim, o pecado tem as suas consequências, né? No sentido que a moça engravidou. O pecado é só na carne, é só na carne e tal. Eu tenho visto algumas histórias se repetindo na vida de algumas pessoas, né? Às vezes... A pessoa está na igreja, ela tem toda uma estrutura preparada, bons pastores, ela tem ali bons líderes, às vezes tem um bom ministério de casais, um bom ministério de jovens, líderes que acompanham, que trazem para perto, que ministra, que cuida, que tem levam a sério o Evangelho de Cristo, trazem para perto, mas algumas pessoas, às vezes, elas querem continuar, às vezes, fazendo aquilo que convém para elas. Então, eu tenho visto, ao longo desses 42 anos de idade as histórias se repetindo. Às vezes, a mãe engravidou com 15 anos de idade.
Estava na igreja, louvava, cantava, estava envolvida, aí se envolveu com alguém, engravidou. Aí a filha cresce, acabou ali, o pastor trouxe para perto, resolveu, casou com um rapaz, mas não durou aquele relacionamento, ela já partiu para outro. A filha, quando chega na mesma idade, Faz a mesma coisa. faz a mesma coisa. E as histórias vão se repetindo. Espírito familiar, isso aí, pastor? E aí que eu queria entrar nesse ponto aqui. Pode entrar. Você que está aí, de repente, nos assistindo, né? Será que a história toda não tem se repetido? Será que você não precisa botar um ponto final nessa história, né? De você resolver essa situação, essa brecha que talvez, esse espírito de perseguição que entrou, né, na geração dela, fruto de um pecado lá atrás e que não houve arrependimento, que não houve confissão, né? Eu acho que é tão sério quando as pessoas elas vão escondendo, né? Pecados escondidos que vira e mexe, né? Aparece. Eu lembro que Josué ganha uma guerra, os reis acabam se escondendo na caverna, Josué rolam as pedras lá e os reis ficam escondidos, mas rei escondido é rei vivo. E rei vivo continua tendo influência. Sim. Então, Josué manda rolar as pedras, tira os reis para fora e pisa no pescoço e definitivamente matam aqueles reis. E o que é necessário hoje, bispo, é expor, trazer isso para a luz de Cristo e dizer, olha, isso não vai me perseguir mais. Pastor, eu tenho uma grande dificuldade nesta área, na minha sexualidade, né? Como a gente está batendo aqui na questão da sexualidade. Olha, eu tenho dificuldade, eu preciso de ajuda. Eu queria que o senhor me orientasse, para que, através daquela confissão, aquilo que você traz para a luz de Cristo, que você traz para a luz, né? Que você expõe à luz, o que é sujo, o que está debaixo, ele vai ser exposto. E eu tenho certeza que a partir desse ponto, a gente vai crescer. Existe uma historinha, alguns anos atrás, a fundadora da nossa igreja, Mano Arruda Martins, uma mulher desse tamanhozinho, cheia do Espírito Santo, e ela escreveu um livro e contou, parece uma fábula, uma história interessante, de que uma certa pessoa vivia numa casa e ela vivia muito bem, e ela vivia muito feliz, até que um dia ela recebeu uma visita de uma pessoa. E ela gostou muito dessa pessoa, recebeu para ficar na sua casa. Só que essa pessoa trouxe como companhia para ela uma cobra. E pôs a cobra na casa. E a cobra estava lá, vivenciando. Só que ele começou a se sentir mal com aquela cobra. E ele não queria mais ter relacionamento. O que ele fez? Ele pegou e fez um quartinho, se trancou dentro lá e a pessoa ficou fora, ali dentro da casa com a cobra e naquele quartinho. E todos os dias aquela mulher batia a porta dele, olha, você precisa participar mais da vida, vem participar comigo. E aquele rapaz tinha uma espada, então ele pegava a espada e falou, então mate a cobra. Mate a cobra. Você mata a cobra e vai viver. Vão viver bem. Ela saía entristecida e todo o tempo ela batia, ele falava assim, não, olha, mate a cobra. E ela não matava. Até que depois de um tempo, ela abriu a porta do quarto e com coragem pegou a espada, foi lá e matou a cobra. E quando ele matou a cobra, aquele rapaz saiu de lá de dentro. E quando ele saiu, ele foi até a porta e abriu a porta. Havia um exército com grandes riquezas que entraram naquela casa, porque a cobra estava fazendo diferente. Alguma coisa precisa ser matada. Uau, uau. É isso que muitas pessoas estão vivendo. Estão lá, não mata a cobra. Né? Como diz o caipira, né? Você tem que dar uma palavra na muleira certa do pecado. Não pode deixar desmaiado. Né? Por isso que hoje eu vejo que as pessoas toleram o pecado. E bispo, não perde ali raciocínio. E vira e mexe, elas caem pelo mesmo pecado. Sim. Rei vivo. Vira e mexe, ela está irada de novo. A cobra está viva lá ainda. A cobra está viva. Vira e mexe, ela está caindo no mesmo erro. Você fala, poxa, mas de novo, de tempos em tempos, ela cai na mesma situação. Eu criar a cobra para te morder. Você está criando a cobra lá, está lá, e ela uma hora vai tomar um lugar. Se tiver alguma pergunta, você pode interromper. A gente está... Agora vamos para a pergunta que eu acho que ela é interessante. Pode ser?
Tem alguma pergunta? Não tem essa, já foi. Já Boa. foi lá. Boa. Mas agora, a igreja tolera o pecado ou ela faz o que não vê? Bispo, eu vejo da seguinte maneira. Alguns enxergam o que quer enxergar. Né? Alguns enxergam, como o cego de Jericó. Todos em volta não enxergavam que Jesus estava... Mas ele, mesmo sendo cego, espiritualmente, ele enxergava muito mais que muita gente. Então, há muita gente que às vezes vê... Mas é como eu disse lá atrás, eu não quero perder, eu não quero confrontar, então eu tolero. Ele pode ficar aqui do mesmo jeito, ele pode continuar fumando, bebendo, traindo, irando, espancando a mulher, batendo, arrumando briga no trânsito. Não tem problema, o importante é estar aqui e fazendo... Não, a gente precisa entender que é necessário você trazer, quando a gente sabe, né, quando vem ao nosso conhecimento, eu sempre digo, irmão, vamos tomar um café? Né? Vamos tentar resolver essa situação, né? Porque eu quero ajudá-lo, não permitir que você... Mas eu vejo uma outra coisa, pastor, e realmente algumas pessoas, a gente fica tapando só com a peneira, mas e a grande maioria das pessoas na igreja hoje em dia, eu vejo que elas querem solução e não querem conselho, e elas não querem mudança. Elas não querem mudança. Eu sei que muitas pessoas que eu atendo, gente que vem com aquela conversinha, né? Ô, meu Giovano, estou passando um problema difícil, né? E o senhor ora por mim, né? Ora e tal. E aí você vai orar. Aí quando você vai orar, você vai explanar. Mas, irmão, qual é o problema? Não, é uma coisa minha com Deus, né? Eu estou buscando de Deus uma solução, né? E aí você percebe que tem algo lá por trás, mas ele não quer ser tratado. Sim. Ele não quer ser tratado. Né? E o que fazer quanto ao pecado? A igreja você acha que a igreja hoje tem que pregar mais contra o pecado? Você aproveitando o senhor, geralmente quando a gente vai tá orando, a gente fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas qual pecado? Sim, a gente coloca tudo o nosso pecado dentro de um saco, assim, fala, Deus, perdoa o meu pecado. Mas qual pecado? Fala o seu pecado. Confessa o seu pecado, né? Você me lembrou de uma coisa, né? O cara que ora, Senhor, perdoa a minha multidão de pecado. Um crente que tem multidão de pecado, ele deve estar com uma legião lá, tomando conta da vida dele, né? Essa questão, esse posicionamento de vivenciar, vivenciar sim, no pecado, né? E não abrindo mão dessa situação. É muito importante a gente ficar preocupado com isso. Uma outra coisa que eu acho que eu devia perguntar aqui para nós, você acha que as pessoas têm consciência de pecado hoje? Tem. Alguns tem sim. Tem, Espírito sim. Santo... Lógico que tem. Eu sempre digo assim, bispo, a minha pergunta, às vezes, eu falo assim, você está me comunicando, ou você está pedindo a minha opinião? Isso é São diferente. duas coisas diferentes. Irmão, pastor, eu tô te comunicando. Então tá bom, então amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Mas quando eu falo que tá te comunicando, é que ele já fez. Já fez. Tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Agora, você quer a minha opinião? Aí eu vou dizer para ele, irmão, então abandone isso. Né? É importante você abandonar o pecado. E aí pecado tem nome. Então, às vezes o camarada, ele tá ali meio que camuflando, né? E ele sabe, tem consciência que aquilo faz mal, aquilo vai ter desdobramentos na sua vida espiritual, vai enfraquecer. Quando eu vejo alguém que está ali envolvido na igreja, bispo, de repente começa a sentar na última cadeira, se escondendo, o gato subiu no telhado. Eu perguntei essa questão da consciência do pecado, porque eu percebo que tem algumas pessoas que acham que elas não têm mais consciência do pecado. O pecado já se tornou tão, né? Hábito, né? Virou prática da vida, e ele já incorporou aquilo não é mais pecado para ele, né? Eu passei uma experiência falando de pecados, as coisas de ser pego na contramão, né? Eu preguei já muito no interior, preguei em muitas igrejas, e às vezes você vai lá com um pregador, e normalmente você vai almoçar na casa do vice-presidente da igreja, ou o presidente dos diáconos, né? E eu fui preguei na igreja e tal, depois eu falei, irmão, vai almoçar lá em casa e tal, que besta. Aí fui lá para almoçar. E chegamos lá, aquela conversa, a irmã está preparando a comida, ela falou, está pronta a comida.
Falei, beleza, aí viemos para a mesa. Aí quando nós sentamos na mesa, o menino veio correndo, abriu a geladeira, pegou a cerveja. Papai, você não vai tomar hoje? Ih, meu Deus. Aí ele falou, não. Meu Deus. É do Hoje não, vizinho, é do o vizinho vizinho. pediu para guardar. A geladeira quebrou do vizinho. Isso mesmo, para guardar na geladeira. Eu fiquei quieto, não sou pastor dele, não tem nada a ver com isso, né? Eu era seminarista naquela época. Aí eu fiquei pensando, esse menino vai tomar uma surra depois que eu sair daqui, porque ele fez isso com o pai. Quando voltamos de tarde, a geladeira estava lá e as garrafas tudo vazias lá fora. Eu falei, esse vizinho é doido, bebeu tudo a cerveja, tinha uma vez. Mas as pessoas vão vivendo uma consciência, eu estou citando isso como até jocoso, mas a consciência de que a prática daquela vida, não, mas isso não faço mal para ninguém, né? Porque existe o pecado contra alguém, contra Deus e contra si mesmo. Porque você pode pecar contra você mesmo. Sim. Quando você produz coisas assim. E esse tipo de pecado parece que as pessoas estão perdendo essa consciência, não acha? Eu acho não, tenho certeza. Tem muita gente aí que... Perdendo o temor. Perdeu o temor. Perdeu o temor. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas, irmão, você continua, quer sair aí, irmão. Tá, pastor, isso aqui de vez em quando eu viro Hulk. Na ceia eu vou lá, eu peço perdão lá na igreja. peço perdão. É aquela velha historinha, eu estou aqui, eu olhei para a direita, eu olhei para a esquerda, eu olhei para trás, e eu olhei para cima, né? Ninguém viu, meu pastor não estava lá, os irmãos não estavam lá, mas eu esqueci que Deus estava presente. Deus viu, né? Na minha vida. Por isso que vem uma pergunta que para mim, ela faz muito a ver hoje com a igreja. A Bíblia, os irmãos acham que a Bíblia ainda é regra de fé e de prática da igreja? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser, tem que ser. Mas será que ela é hoje ainda regra de prática? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo que as pessoas não estão mais ligadas com o que a Bíblia diz. O alinhamento da igreja hoje com o que a Bíblia diz, né? Essa ênfase excessiva na liberdade humana. Olha, a Bíblia diz assim, mas você não precisa ser tão crente assim. Você tão não precisa, religioso. Você está muito radical. Tão religioso. Você não precisa ligar, você não precisa usar assim, tão veemente. Eu chego a pensar que a igreja hoje não está mais sentindo a Bíblia como regra de fé e prática. Dá a impressão, sabe o que é isso? Que está lá escrito no que a igreja crê. Mas, no geral, na verdade, vamos ver isso como regra de fé e prática, a Bíblia? Não. É muito difícil hoje. Ô bispo, Gálatas 5, versículo 6, a gente precisa ler um pouquinho aqui para ficar só nas nossas palavras. Né? De repente a gente está falando... Fiquemos só nas nossas palavras. Mas você que está nos ouvindo, gente boa, eu quero aqui ler para você que... Olha o que a palavra de Deus diz. Gálatas 5, versículo 19. As obras da carne são conhecidas com as quais são prostituição, Certo. impureza, libertinagem. Olha isso, bispo. Libertinagem. Aí vai a lista. Aí vem uma lista: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então tá aí. Então a Bíblia continua sim sendo a nossa regra de fé. Nós precisamos entender que a Bíblia sempre será a nossa rota de fuga. Mas eu pergunto isso porque eu vejo que muita gente crê na Bíblia. Você crê na Bíblia? Creio. Então não põe em prática. Exatamente. Entre crer e praticar, nós estamos vivenciando uma distância, porque hoje... eu sei que isso foi assunto de outro podcast, mas hoje eu vejo mais como um monte de clientes do que gente que está aqui modificando a vida. Tem bastante cliente lá na sua igreja? Tem gente que é assim, olha, essa parte aqui de Gálatas não é para mim, não. Eu quero a outra, né? Eu quero que eu vou prosperar, eu quero o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa parte é para mim, essa parte. Mas essa parte de pecado, não, isso aí, pastor, você está sendo muito radical. Acho que Deus é amor. Deus é amor e paz. Quando a gente vê a Bíblia nos levando a esse posicionamento sobre o pecado e
E acho que hoje a igreja moderna está mais no Cristo bonzinho. Né? Paz e amor, né? Jesus não vai levar ninguém para o inferno. E não vai mesmo, né? A gente vai com as próprias pernas. A visão não é nossa, né? Jesus vai me perdoar. Ele sabe que a carne é fraca. Esse é um assunto legal. Que a carne é fraca. Isso é desculpa, né? Mas a Bíblia diz que o espírito é pronto. Então não é só carne. Às vezes ele está alimentando mais a carne do que o espírito. Então você chama ele para orar, ele vem olhando no WhatsApp, ele vem abrindo a boca, ele fica olhando no relógio. Ele não quer vir alimentar o espírito dele, mas a carne está lá o tempo todo. A carne é legal até o momento de chegar aos dízimos e ofertas, e quando entra na palavra, acabou, né? No louvor, ele está alimentado. Glória a Deus, aleluia, está empolgado. Mas quando a palavra vem e confronta, é problema para as pessoas. Por isso que a minha preocupação é essa. Ela tem sido regra de fé, mas tem sido regra de prática, né? Eu pratico a palavra, ela toma lugar na minha vida com prática, né? Como o irmão falou, Deus vem em primeiro lugar, né? E, às vezes Deus, hoje, ele é mais uma das coisas da vida do que realmente o centro, não é? Sim. Bispo, esses dias eu estava na igreja, eu falei assim, gente, culto bom mesmo, é quando o fundo da chaleira cai. Não é a tampa da chaleira boa. Que se explode. O fundo cai. Então, e esse assunto aqui que a gente está falando, de repente para algumas pessoas é um confronto. Sim. Tem gente que fala, meu Deus do céu, porque eu fui abrir isso aqui para assistir esse podcast hoje. Não tinha o da vitória, que eu vou prosperar, o que eu vou... Mas 7 promessas de Deus para você. As 7 cabeçadas na cruz, para a gente poder prosperar. Mas talvez você que está nos assistindo agora, vendo esse podcast, como é importante esse confronto para você? Talvez isso está mexendo com as suas emoções, isso é sinal de que o Espírito de Deus, ele está gemendo, ele quer mudança, ele está te chamando para coisas maiores. E é o Espírito que convence do pecado, né? E é o Espírito que convence do pecado. Uma outra situação, e eu vou colocar aqui, também não quero dar nome aos bois, mas nós, esses dias atrás, eu fui no sepultamento de 2 jovens, bem jovens, a Covid levou aí, né? 2 jovens, um na faixa de 25 anos, outro na faixa de 23 para 24 anos. E um jovem, a gente conheceu, e ele entrou nas práticas que este mundo tem, e depois voltou arrependido. Acho que muita gente, irmão Giovanni, muita gente não está esperando acontecer igual o ladrão na cruz. Na última hora, naquele último momento, ainda vou ter a última oportunidade de dizer amém. Isso é uma realidade geral? Vocês acham que isso acontece sempre? Na última hora, Deus vai lá e você vai, Senhor, me perdoa, e a porta do céu vai abrir, porque Ele fez isso com o ladrão na cruz, vai fazer comigo também? Ou será que isso não é uma realidade, não é uma regra geral? Eu não quero pagar para ver, não. Eu penso da seguinte maneira, né? É muito sério o que aconteceu com o ladrão do lado direito da cruz, que ele se quebranta, que ele olha para o Messias e ele reconhece, foi muito poderoso, né? Então, a questão da salvação e do arrependimento, na última hora, é realmente um assunto que vai esticar aqui. Né? Eu prefiro ouvir do senhor, que é muito... O pastor Gilson está falando aqui que o evangelho tem a função de nos constranger. Essa é a função do evangelho, né? Que o pastor estava falando, quando a gente faz de algo de errado, parece que é online, assim, a gente dá aquela buzinada para alguém no trânsito que fez uma coisa de errada, já na hora o Espírito Santo já nos deixa meio constrangido, né? Essa é uma outra coisa interessante, que acabou de falar, a voz do Espírito Santo. Essa voz do Espírito Santo é presente na vida de todo mundo, e dá-me a impressão que hoje em dia, eu tenho essa impressão, vocês irmãos têm, que a igreja moderna só busca o Espírito Santo quando vem profecia.
Ou quando é uma campanha do Espírito Santo. A busca do Espírito Santo. Agora, profecia e tal. Mas a voz do Espírito Santo, será que ela é uma coisa ouvida? Ou o pecado tem abafado essa voz? O Espírito Santo, ele está sempre gemendo por nós, sempre intercedendo por nós, sempre disponível para nós, né? Mas o distanciamento, né, e esse afogamento por conta do pecado, acaba a pessoa não tendo essa sensibilidade para ouvir, né? E então esse distanciamento, ele é muito perigoso. Ele coloca mais a alma dele. A alma está gritando, tá gritando mais do que o espírito. Mais do que o espírito. Então ele está ali. Então nós podemos dizer que a vontade humana está mais forte do que a voz do Espírito Santo. Todo o distanciamento da ela presença, é mais aguçada. Ela é mais aguçada. Porque, como o senhor ministrou na última quarta-feira, do filho pródigo lá na igreja, ele caiu em si. E ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Poxa, se arrependeu. Ele se arrependeu, mas a alma estava tão cheia. Ele não se arrependeu. Eu acho que primeiro ele reconheceu o estado dele. O que ele fez, né? Sim. Por isso é que eu falo que hoje a consciência de pecado, hoje ela está perdida. Porque as pessoas não digam, elas não estão caindo em si. Porque para elas a coisa é muito relativa. Tá? O relativismo, onde é que está o relativismo? Forçado nessa situação, onde a Bíblia diz isso, mas eu sei que eu não vou chegar nesse padrão, mas estou perto. É quando Deus falou lá com Moisés, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não pediu uma coisa pequena. Foi forte. Ele não mandou, anda na minha presença e vai de qualquer jeito. Ou ser perfeito, você vai falar, mas ninguém vai ser perfeito. E nós temos isso, não é isso? Não é essa consciência que o pecado nos trouxe, que ninguém é perfeito? Não é? Ninguém é perfeito. Você não é perfeito, não é perfeito. Eu sei que não somos perfeitos, mas isso nos leva a buscar uma vida mais... perfeição. Mas a palavra fala que a gente temos que ser imitadores de Cristo. Né? Para eu ser imitador de Cristo, eu tenho que ter uma perfeição, pelo menos. Umas coisas assim. Bispo, mas veja bem, Bispo, olha essa só. perfeição a gente vai escutar, ela legal. Nós estamos sempre buscando essa perfeição, dia a dia. Todos os dias em que a gente para orar, a gente tira um tempo para ler a Bíblia, a gente tira um tempo para fazer uma... Eu sempre brinco com os meninos lá na igreja e falo assim, não dá para trocar o pneu do carro em movimento. Você tem que parar. A Bíblia tem uma palavra que é muito legal, quando ele diz não deis lugar ao diabo, que a gente, pegando o gancho que colocou, né? As pessoas estão lendo a Bíblia hoje? As pessoas estão orando hoje? Eu falo disso, nós temos sexta-feira tem sala de oração. Sim. E eu não vejo tanta gente interessada, principalmente os jovens, não vejo que eles estão interessados em orar. Eles estão interessados em receber oração. As pessoas estão interessadas em receber oração. Né? Elas mandam o pedido, né? Ora por mim, ora por isso, ora por fulano, mas elas orarem. O crente 6 horas hoje aumentou bastante, né? A oração é um hábito, né? Então, eu vejo que as pessoas elas já têm o hábito de levantar de manhã e correr no WhatsApp, no Facebook dela para ver as redes sociais. Deveria ser diferente. Quando eu começo a criar hábitos na minha vida, principalmente na minha vida de oração, isso vai como uma musculatura. Eu não sei se você que está me ouvindo já foi fazer academia. Esses dias eu fui fazer uma esteira lá em casa. Meu Deus Só do céu, a graça. Dorflex depois. Mas na terceira vez que eu fui fazer, eu estava me sentindo, eu estava respirando melhor, eu já não doeu tanto como da primeira. A vida de oração, ela precisa também ser exercitada. Eu tenho que ter o hábito, eu tenho que me esforçar. Ninguém começa orando gostando. De jeito nenhum. Não dá. Não. Mas aí você vai tendo o hábito. Cara, orou, levantou. Puxa, 2 minutos só. Pensei que faz 1h30 que eu tô aqui. Né? É isso, mas aí... que nem o bispo falou, as pessoas ficam pedindo oração. Quando você tem o hábito de orar, você constrói um relacionamento com Deus, você não precisa de intermediário mais. Você fala diretamente com Deus. Eu preguei aqui na quinta-feira sobre... nos domingos que eu preguei sobre se levantar, e a última coisa que eu falei sobre a autodisciplina. Né? Você ter a disciplina, que é a encrateia, o
controle de si mesmo, o domínio das suas coisas. Sim. Por que o pecado tem crescido? Porque nós perdemos a encrateia, nós perdemos o domínio de nós mesmos. As pessoas não estão mais tendo domínio de si mesmo. E é mais cômodo dizer assim, Deus vai fazer, Deus vai me libertar. Do que eu comprar guerra na oração. Do que eu lutar. Porque a gente se esquece que o que a gente pode fazer, Deus não faz, não. Sim, aquela ministração que o senhor ministrou na quarta-feira passada, retrasada, está aqui ainda em mim, ecoando em mim. Eu me lembro que isso disse uma frase que eu coloquei até no meu stories, no meu WhatsApp. Você está aonde você decidiu estar. Exatamente. O filho pródigo estava onde ele decidiu estar. Foi impactante aquela frase que o senhor disse. Então nós podemos dizer que quem está no pecado decidiu estar lá. Decidiu estar. Ele decidiu. Mas é aquilo que o senhor ministrou. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, todas as vezes que você se levantar, o Senhor estará disponível para você. Então o pecado não precisa ser o final da vida? Não, como assim? O pecado não pode ser o final, não precisa ser o final da vida. Eu não preciso morrer no pecado. Eu posso sair dele. Sim. Você deve sair dele. Você tem que sair todos os dias. Giovana, vou pedir uma coisa para vocês. Vai pensando em pastor. Se você tivesse de falar alguma coisa hoje que a igreja precisaria fazer para vencer o pecado, o que você diria hoje? Pregar a verdade, pregar a cruz. Pregar a cruz. O arrependimento. O que você acha, pastor? Eu acho o seguinte, a Bíblia é clara. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora vamos lá. Como é que eu resisto? Como é que eu fujo? Nós temos o exemplo de José. José, o coração dele estava tão batizado com o coração de Deus, ele estava tão mergulhado nas coisas espirituais, que quando ele se depara com aquela mulher que está assediando ele, ele foge, ele corre. Agora, você que está nos assistindo aqui, porque a gente está falando para um público que está nos assistindo, você só vai vencer orando, bispo. Você tem que aprender o caminho da oração. Não existe uma outra forma. Jesus, quando subia ao monte, ele ia se revestir. Quando você vai ao monte, você vai encher, você vai se revestir de poder, de autoridade. Não é prosperar, vou no monte porque eu vou prosperar. Esquece, você não vai prosperar. Você vai se encher do poder de Deus. Aliás, semente errada, né? Quem quer prosperar tem que semear dinheiro. Tem que semear dinheiro. Se não lança semente certa, não vai prosperar. Não vai prosperar. Pode orar 15 mil anos lá que não vai adiantar nada. Agora, você vai vencer sim. De repente você que está assistindo aqui fala, poxa pastor, você está falando aí, eu estou com uma grande dificuldade numa área, não consigo sair. Primeiro, peça ajuda. Peça ajuda às vezes para o teu pastor, para alguém que fala, poxa pastor, eu tenho uma dificuldade nessa área, me ajuda nisso. E você se levantar em oração, bispo. Todos nós temos pontos fracos e que precisa ser, levantar uma retaguarda de oração para a gente vencer. Eu creio que, eu não estou falando até também demais, mas eu creio que é o seguinte, qual o grande erro que a gente vê hoje na igreja e que a gente vê na igreja hoje moderna? A maioria das pessoas erram na base, no início. Eu não sei lá como é que você prepara para o batismo, mas é uma coisa, você me pensar, quando você foi preparado para o batismo, você aprendeu sobre o pecado, o que é pecado, e abandonar o pecado, chamar o pecado por nome, né? E o cristão tem que aprender, Senhor, eu me perdoo porque eu menti, me perdoo porque eu roubei, porque eu enganei, porque eu adulterei. Não colocar dentro do saco, né? Dá nome, né? Dá nome no pecado. E a gente não dá nome para os pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. É muito genérico. A gente quer um perdão no atacado, quando Deus quer tratar no varejo. Sim. Perdão no atacado não funciona com Deus, tem que ser no varejo. Você precisa trazer cada um deles. A Bíblia diz que é para trazer a luz do pecado. Há um texto no Velho Testamento, quando Deus diz que ia levantar a saia de Israel para mostrar as suas vergonhas. É uma coisa muito séria, né? E eu acho que hoje a igreja tem enfraquecido. Ela já não tem mais um poder de influência, porque a Bíblia tem uma coisinha que Deus deu para a igreja. Vós sois. E ele disse, vós sois.
ele afirmou: sal da terra, luz do mundo. Será que hoje a igreja hoje é sal da terra? É luz do mundo? Será que ela tem esse poder de influência mesmo? Agora, falando do pecado, eu sempre digo que não adianta, vou mais perto aqui, não adianta, né, abanar mosca. Você tem que pôr lixo para fora. Não adianta. Às vezes você está abanando mosca e não pôs o lixo. Às vezes esse lixo emocional, esse lixo que você está carregando ao longo da sua vida. Aquele quartinho, né? Aquele quartinho que ninguém tem acesso. Aquela gaveta que às vezes já está até aberta, todo mundo está vendo, exposto ali. Mas derramando já para fora. Mas o camarada não tem coragem de estender a mão para dizer assim. Ou de repente falar: eu preciso de ajuda, cara. Expor essa situação, né? Agora, o grande problema de algumas pessoas é que elas não querem ser expostas. Amém. Então, venha conversar, exponha isso, porque eu acho que pecado confessado é pecado perdoado. Isso. Você quer enfraquecer o diabo? Eu acho que confessa pecado. Duas coisas estão aí bem claras. E a gente vê na questão do filho pródigo. Reconhecer o pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Existem pecados, e aí eu vou entrar num negócio aqui, é o pecado prazeroso. Os pecados que produzem prazer. E aí, abandonar o prazer por causa dessa questão hedonista, né, do ser humano hoje, porque está sentado num homem, não quer sentir prazer. Quero gozar a vida, né? Aproveitar a vida. E as pessoas pensam que aproveitar a vida é se dar ao pecado. E isso não é verdade. Não é? Se dar ao pecado. E quantas pessoas estão se dando ao pecado? Quando elas estão lá vivenciando, né, o prazer. Os pecados prazerosos. E acho que o grande problema está isso. Né? Abandonar o prazer. Mas outra coisa também que eu vejo, além disso, é que como é a visão, e aí qual é a visão que vocês acham que o mundo tem da igreja hoje? Pode falar? Manda ver. Eu me preocupo muito, né, com o que hoje está sendo construído no Brasil. Estou te falando a nível do Brasil. Às vezes eu observo e olho que a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. Ela tem um poder de influência, porque assim, às vezes eu falo que Guarulhos é uma cidade muito grande. Então, às vezes, lá no extremo de Guarulhos ainda não chegou uma pavimentação, a água, a luz, mas já chegou um pastor. Já tem uma igrejinha lá. Uma igreja, um pastor trabalhando, levando uma cesta básica, levando a sua disposição para servir. Então, o poder de influência que a igreja tem é gigantesco. Aonde a igreja chega, realmente ela faz a diferença, né? E quando eu falei da questão do Brasil, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a igreja, às vezes, ela vai querer entrar em algumas áreas que não lhe cabe. Eu digo que a questão nacional hoje está muito exposta para um lado e para o outro, e ela fica no meio divisão, ali, né? Tentando resolver o problema que é do governo. E aí a gente percebe que algumas lideranças, né? Eu sinto muito temor e tremor para falar isso aqui, viu, Bispo? A gente conversou isso outro dia sobre essa situação. Não quero aqui atrapalhar nosso podcast, né? Mas assim, eu me preocupo, né? Porque quando eu vejo muita gente levantando uma bandeira, e isso é muito perigoso, né? Porque a igreja ela pode sofrer a sua perseguição, ela pode sofrer como foi, né? Como ela sempre sofreu a perseguição. Lógico, quanto mais perseguição, então, mais ela cresce. Não seria um mal necessário? Mais ela cresce. Mas ela precisa também tomar esse cuidado. Mas eu vejo também que a igreja pode estar entrando num pecado global. Também. Qual o pecado? De esquecer seu papel. Sim. Qual é o papel da igreja? É um agente transformador. E se a gente olhar hoje, olhando para o pecado, hoje a igreja é um agente transformador, ela é transformador, está transformando, talvez para as vidas que estão entrando ali. Eu acredito. A transformação. Eu acredito. A igreja tem um poder impressionante, impactante. Quando a igreja ela está no centro da vontade de Deus, não do homem, não da parte de homem, mas de Deus, ela está alinhada com o propósito de Deus, ela é um impacto. Ela é um impacto para aquele bairro, para aquela cidade. É louco. Tem gente que sai de outra cidade, outros bairros, porque tem um homem posicionado
na direção Perfeito. do Senhor, para fazer a vontade dele, e a igreja ela vai criando um poder de influência tão poderoso que isso é marcante. Só que essa liderança precisa estar alinhada com Deus. E ela precisa tomar muito cuidado com a influência externa, porque às vezes aproximam-se pessoas, e aí essa liderança ela começa a negociar, isso é um perigo. Aí a gente precisa tomar O Valdir Santos aqui ele está falando. A igreja ela está trazendo o mundo para dentro da igreja. As práticas mundanas para dentro da igreja. Essa é uma coisa que está pegando, essa questão do pecado. Eu vou falar um negócio aqui do meu tempo, né? No meu tempo, cabeludo na igreja não podia. Né? Barbudo, então? Muito menos. Eu sou do tempo seguinte, que o camarada que usava paletó lascadinho atrás foi disciplinado da igreja. Sim. O cara que usava barra italiana no terno não podia. Né? São exageros. Mas também hoje a igreja não está... Vamos falar assim, irmãos. Está bem conscienciosa e aberta? Vamos lá. Piercing, tatuagem, né? Moda, roupa, vestimenta. Hoje tem irmã que vem na igreja só a graça do Senhor Jesus Cristo. Se o camarada sentar ela peca e faz o irmão pecar. Né? Se o camarada sentar na cadeira atrás dela, está com problema. Sim. Ele vai ter que, para cultuar, ele vai ter que fechar os olhos. Não consegue nem levantar a mão para adorar. Às vezes não precisa nem isso, mas o cara vai ter que fechar os olhos e adorar a Deus sem abrir o olho o culto inteiro. Ela peca e ou faz mudar de lugar. A aceitação de alguns conceitos, que isso está me assustando, irmão. O que está me assustando é a igreja aceitando conceitos mundanos. Né? Que é proibido proibir, que não é bem assim, que nós não devemos levar tudo a ferro e fogo. Essa é uma consciência. Quer ver? Abre aí para mim, Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Eu estou só com o meu canivete aqui, não estou com... Salmo 119, verso 11. Esse textinho é muito legal. É um capítulo. Verso 11, né? Verso 11. 119, quer que posso ler aqui? Pode ler. Verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu acho que o grande segredo está aí. Aonde a palavra está? Qual é o lugar da palavra hoje na igreja, na vida do cristão? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu perguntei qual é o lugar, né? Qual é o lugar da Bíblia, da palavra de Deus na sua vida? Tem que estar no coração. Porque se a Bíblia tem o lugar disso, ela está no meu coração, está na chave do central, e no sentido do coração aí não é só a máquina que joga sangue, mas o coração no sentido da sede do seu sentimento, da sua alma, das suas escolhas. Ela está aí para você não pecar. Se a palavra tem esse poder na igreja, e se o púlpito traz a palavra... O Giovanni está aqui, sabe que nossa preocupação é trazer palavra, sim. Em aprender, em ensinar, levar a pessoa a crer na palavra. Né? Um casal, eu atendi um casal que vai se casar, a esposa tem lá lugar de casamento, e ela veio conversar, eles estão vivendo já há 5 anos, tem um filho de 1 ano e meio, e eles resolveram se casar. Aí ela falou assim, eu quero me casar, tudo direitinho, mas o seguinte, eu queria, sei que vocês são pastores, você não tem um curso de noivos? Eu queria aprender alguma coisa. Ela não é cristã. Olha que legal. Ela falou, a esposa tem, meu esposo pode dar um estudo, e eles vieram para ter um estudo comigo. Que eu descobri, o noivo, o marido, criado na igreja batista, né? Dentro da fé, ficou aqui em São Paulo, ele era da Igreja Batista de Curuçá, depois foi para Fernandópolis, a Igreja Batista lá, a família toda, e veio para cá. Ele conheceu ela e tal, eles ficaram juntos, teve 5 anos juntos. Mas ela que tem tomado a posição de buscar uma vida séria. E ele, conhecedor da palavra... Bom, estou conversando com eles aí, a gente está tratando esse assunto, eu falei, no final, última coisa, importantíssimo, qual é o lugar de Deus na vida de vocês? Eu perguntei para ele, qual é o lugar de Deus na sua vida? Perguntei para ele, qual é o lugar de Deus? Saber qual é o lugar de Deus na vida da pessoa, é muito importante isso. Qual é o lugar? Porque, para muitas pessoas, qual é o lugar da palavra na sua vida? Sim. Como cristão. E acho que isso faz a diferença. Salmo 119 para mim é a chave.
Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu lembrei desse texto aí porque na Segunda Grande Guerra, aliás, na guerra contra o Camboja, quando os americanos foram pegos de surpresa, os cambodianos começaram a prendê-los, eles eram colocados em algumas celas pequenas. E então alguns soldados começaram a tentar lembrar de alguns textos bíblicos. Aí eles foram citando. E o último texto que eles lembraram foi esse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E eles já não lembravam mais nenhum texto. Olha isso. Então, amados irmãos, se nós queremos ter vitória contra o pecado, se a igreja quer ter vitória contra o pecado, ela precisa disso. Sim. Ela precisa realmente se posicionar na palavra. Na palavra de Deus. Eu acho que a palavra de Deus é o que vai trazer libertação, que vai trazer cura. A gente tem lá, e eu creio que aqui na Igreja Batista também, vocês priorizam a palavra. Então isso é muito impactante. Então não tem como a palavra ser ministrada e as pessoas continuarem do mesmo jeito. Não tem como. Bom, se continuar, é que não teve transformação. Que não houve transformação. Não houve transformação. Então o segredo está em duas coisas: conversão, que conversão é convergir, e permanecer na conversão, né? Através de estar a palavra afirmada. Nós estamos uma conversão, não uma adesão, né? Estamos chegando no finalzinho aqui, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Certo. Diz uma coisa aí, pastor, sua última palavra que você gostaria de deixar para esse povo aí sobre essa questão da igreja moderna e o pecado. Glória a Deus. Eu creio da seguinte maneira: a igreja precisa mergulhar na palavra. Esse é o maior... mas nós viemos conversando, minha esposa falou: não precisa falar da igreja que pintou de preto, que não sei o quê. Não, nada disso. Quando a igreja está no centro da palavra, ela pode ter toda a sua tecnologia. Ela pode ter um belo de um telão, ela pode ter tudo. Mas o que não pode faltar é a palavra. Se ela tem, se essa igreja é uma igreja cristocêntrica, não tem como ela não crescer. Então ela pode ter uma boa rede social, ela pode mergulhar na parte digital, ela pode ter belos equipamentos, mas se ela for cristocêntrica e se ela principalmente mergulhar na palavra... Com certeza. Que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Né? E luz para o caminho. Luz para o caminho, o salmista fala isso para nós. Então é só a gente seguir a palavra de Deus que o sucesso é imediato, é garantido, né? De ter uma salvação. Porque eu tenho comigo assim que a obediência, né? Quando a gente é obediente aos mandamentos do Senhor, que é a palavra, a gente não consegue pecar. A gente costuma brincar, né? Que tem o ABCD. E a Bíblia tem o obedecer. Quando a gente entra nisso, certamente vai ser feliz. Bom, Giovano, obrigado por estar aqui nos partilhando. A todos os irmãos que participaram. Tivemos quanto aí? Tivemos 20 irmãos que participaram do... Segura aí que nós vamos sortear. E depois sortear a gente vai mandar para você vir buscar. Se for daqui da Igreja Unida da Graça... É quinta-feira. Você pega aqui na quinta-feira. Não pode ser no domingo, é na quinta-feira. Se for lá do pastor, ele leva para a igreja de presente. Quero agradecer... Oliveira, você ter aceitado, meu amigo, estar aqui com a gente nessa disposição, que o Senhor possa abençoar lá a Igreja Macários e estarmos juntos também, em nome de Jesus. Amém. Minha gratidão pelo carinho, né, de ter me convidado para estar aqui. Queria agradecer também ao nosso irmão que está aqui também, ao nosso amigo pastor Rafa, que é um príncipe, a sua equipe que nos tratou aqui com tanto carinho. E que Deus abençoe esse ministério. Vamos vocês. Amém. A gente vai fazer o sorteio, daqui a pouco a gente volta. Graça e paz, que Deus abençoe. Vai sortear já? Vamos.